também não tem provas que existe, mas tem evidências, né? A pergunta é a seguinte: será que existe vida fora da Terra? O que você pensa sobre isso, né? Quem nunca ouviu falar de histórias ou assistiu filmes sobre extraterrestres, aqueles típicos homenzinhos verdes, marcianos, ou sobre objetos voadores não identificados, os que a gente chama de OVNIs, né? Recentemente, a Força Aérea Brasileira divulgou documentos oficiais com registros de aparições de naves e até de seres de outros planetas por todo o Brasil. Para a Força Aérea abrir mão, né, desse sigilo, né, são relatórios, inclusive, intrigantes da aeronáutica sobre a existência de OVNIs desde a década de 50. Muito se fala desse fenômeno, aparições de discos voadores, todo mundo já escutou da história, né? Mas esse dossiê aí, de cerca de 4.500 páginas, caramba, tem fotos, documentos e relatos incríveis sobre aparições de OVNIs e contatos com extraterrestres que teriam ocorrido entre os anos de 52 e 2010. São 675 relatórios com 618 documentos afirmando possíveis registros de aparições de OVNIs, até então mantidos em segredos pela aeronáutica. O interessante é que 50% das ocorrências foram avistadas por mais de uma pessoa. Quer dizer, uma ocorrência só foi vista por algumas pessoas. São aproximadamente, para vocês terem uma ideia, 25 quilos de material. Nossa. Com descrições, croquis, fotos de OVNIs referentes a 3 lotes de informações da FAB. E esses ofícios estão sendo revelados aos poucos pelo governo. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram o maior número de aparições. Só no estado de São Paulo foram 102 casos registrados. Caramba! Todos esses documentos estão agora à disposição do público, do seu público aí, de você, lá no Arquivo Nacional de Brasília. Quando se tem em mãos documentos como esses, né, que a gente aqui tirou cópia, um pedacinho, né, o assunto fica mais intrigante ainda, né? E olha, a minha produção, a gente se debruçou aqui para tentar entender como é que era a vida dessas pessoas quando faziam esses registros, né? Os OVNIs podem estar muito mais perto do que a gente imagina. Então, é documento oficial. Essa operação, nós pegamos um documento ao acaso, era chamada Operação Prato, é de 1977. E eu fiquei imaginando, por que será que botaram o nome de Operação Prato, né? Então, eu imagino, eu não sei se é por isso, mas eu imagino que seja porque normalmente aqueles primeiros relatos eram pratos, assim, que parecia que voavam, né? Discos voadores. Ainda mais em 1977, né? E aí, aqui nesse relatório, tem dados, assim, de uma missão que aconteceu no Pará, nos finais da década de 77. E um dos casos mais impressionantes documentados, e nesse documento, nesses papéis, até então sigilosos, são os relatos de oficiais do 1º Comando Aéreo Regional de Belém, afirmando terem presenciado mais de uma vez supostos discos voadores vendo e cruzando os céus da Amazônia. E muito me chamou a atenção, além dos desenhos feitos através dos relatos das pessoas, que não tem só aquele formato de prato, né? De acordo com esse relatório aqui, vários pescadores da região disseram que estavam sendo importunados por luzes misteriosas e que por vezes eram atacados por esses feixes luminosos. E ainda segundo os documentos, esses relatos dão conta de pessoas até machucadas e até casos de paralisia dos moradores, que apelidaram o fenômeno de chupa-chupa, e pressionaram o prefeito da cidade para que pedisse ajuda aos militares lá nessa época. E a gente, esses riscos aqui não foram feitos pela gente, o relatório está assim, né? E eu pergunto para você de casa, e para o Louro também, que é um cara, né? E diz hora, diz onde a viatura foi, como se deslocou, onde abasteceu, retorno a Santo Antônio de Ubintuba,
volta e aí conta passagem de corpo luminoso a grande altura, passagem de corpo luminoso a média altura, e faz um relato detalhado, inclusive, do que as pessoas disseram, né, para os oficiais da aeronáutica na época. Aí a pergunta é, você aí de casa acredita que a gente é sozinho nesse universo, né? Quando você olha para o céu à noite, você vê que a gente não sabe nem qual é o final. O universo, teoricamente, a palavra universal é que não tem fim, né? É uma coisa que a gente não sabe onde termina, se é que termina, né? É uma pergunta instigante sempre quando a gente olha para o céu, né? Você acredita que a gente esteja sozinho? Você acredita que existam vidas, né? Exista vida em outros planetas, né? Você acredita, Loura? Eu tenho medo, mas eu acredito. Medo do quê, Loura? Ah, Ana Maria, já pensou? Ah, meu Deus! Os caras botam eu num prato desse aí e me levam embora. Tem gente que acredita, tem gente que tem medo, outras não acreditam. Aí a Thalita Moretti foi às ruas aqui do Rio para saber o que é que o povo acha disso, dessa história de OVNI, né? E aí a gente, vamos saber o que a maioria da população, que a gente conversou, claro, pensa. Quer ver? Rodou. Para que seja verdade que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor. Você acha que é possível ter vida fora da Terra? Claro, não acredito que não. Eu acredito que seria um pouco egoísmo a gente achar que tá sozinho no mundo. Mas assim, até que prove o contrário. Acredito, mas não dessa forma que pintam. O homem verdinho, esquisito. Você já viu algum extraterrestre, OVNI, alguma coisa assim do tipo? Não, mas eu tenho amigos que falam que já viram. Lá no Pico da Bandeira, eu sou de Minas, eles já viram lá. E se você visse, assim, o que você faria? Você teria medo? O que você faria? Tentaria filmar, tentaria provar aquilo de alguma forma, ligar para algum órgão, não sei. Você não ficaria com medo? Não. Saia correndo. Um extraterrestre, pô, descendo na minha frente. Eu acho que eles procuram a mesma coisa que a gente. A gente não vive querendo ir pra Lua. Então, eu acho que lá, se existe essa vida, eu acho que eles querem a mesma coisa que a gente procura. Quando eu vivia lá no Nordeste, eu via essas coisas. Que coisas? Esse extraterrestre. A senhora já viu? Já vi. Aquelas luzes avançando em cima da gente, querendo pegar a gente correndo, a gente se escondendo. E aquele negócio grandão correndo atrás da gente se escondia com medo, era todos os dias. Existe sim, tipo um disco voador. Ele pegava as pessoas assim com a bicicleta e levava para o outro mundo. Essas pessoas nunca mais voltaram? Nunca mais voltaram, mas isso aí é verdade mesmo. Eles devem estranhar a gente, entendeu? Então deve ser um interesse, uma curiosidade também de saber o que tem aqui, sabe? Tipo, deve ser muito diferente da vida deles, eu imagino, né? Caramba, em cada uma. Paz do céu, né? Quero agradecer ao Maurício Ricardo que deu pra gente aí esse show de bom humor, né? Nós estamos com um sistema novo agora para que a imagem chegue melhor na sua casa, e a gente está com, a gente chama aqui de servidor, né? Que antigamente, eu sei, quando era o sistema beta, eu dizia assim pro Vitinho, volta para mim aquela nebulosa, que parece uma nebulosa que mostra o sol lá pequenininho, né? Só pra gente, eu estava falando de universo aqui agorinha mesmo, eu não sei se agora eu tenho condição de fazer isso, mas testando que a gente ao vivo, às 8h49. Só tem um jeito de saber. Só tem um jeito de saber. Mas um pouco antes do final do VT, acho que 1 minuto atrás, passou ali como se fosse uma nebulosa, né? Nebulosa é aquela constelação assim de planetas e tal, que forma como se fosse uma pleiade de planetas ali.
E aí mostra o Sol lá pequenininho, né? Quer dizer, a gente está no sistema solar, né? Porque cada grande estrela tem um sistema, né? Onde a força gravitacional faz com que a Lua, por exemplo, gire em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, junto com os outros planetas. Mas é uma coisa muito petitinha. Estão te contando aí, Loura? Olha lá. Se dá... Isso. Já foi. Olha lá, parou. Dá para parar, não? Dá para eu voltar aqui? Dá para voltar? Voltar um pedacinho? Voltar? Dá? Pode voltar direto. Estou aprendendo aqui agora. Pode voltar no ar mesmo para a gente saber se dá. Só voltar um pedacinho só e dar uma... Não precisa lapar, não. É só fixar a imagem. Aí, voltou. Aí, parou aí. Aí... Né? Aí você imagina o seguinte, olha. Tudo isso aqui, né, são estrelas, porque o Sol é uma estrela, né, que tem estrela tem luz própria. E dentro, na estrela, não há possibilidade de ter vida, é por conta do calor gerado pela estrela. Mas em volta dela, e eu tenho um astrônomo aqui que daqui a pouco vai me explicar melhor. O senhor não quer entrar aqui, que eu já falo Pronto, já vamos direto. Aí o senhor já me explica ali com muito mais competência do que eu. Tudo bem? Muito bem-vindo, viu? Bom dia. Prazer em conhecê-lo. Da mesma forma. Seu Marco Antônio. Ademar Gervaé. O Gervaé. Marco Antônio deu uma entrevista para você. É verdade. O Marco Antônio falou Esse é o papa da ufologia do mundo, esse cara. Agora chegamos, mas fica aqui do meu lado, para que todo mundo possa vê-lo aqui, Gervaé. E aqui, essa reunião de luzes aí se chama como? Isso é uma galáxia. Existem zilhões de galáxias no universo. A gente não sabe contar. E o Sol é um dos milhões de pontinhos que há nessa imagem. Imagine você, sabe quantos sóis há no universo? Não. 1 com 70 zeros atrás, é um número impronunciável. 1 com 70 zeros. 70 zeros. Como eles contaram isso, eu não sei. A gente estava falando em 23 milhões de reais, a gente já estava achando um número absurdo. Agora imagine 1 com 70 zeros atrás. Um número de sóis que sóis, tem né? Sóis no universo. Agora você imagina, é de estrelas, é de todos os tipos. Agora, a nossa tem esse tanto de planetas ao redor, 9, 10. Há algumas que tem 20, 30 planetas, eles já estão sendo detectados e agora confirmados pela astronomia. Então, há uma quantidade, assim, absolutamente incalculável pela mente humana de planetas onde possam existir formas de vida diferentes da nossa, iguais à nossa, formas de vida inteligente. Seria muita pretensão do ser humano achar que diante dessa imensidão, né? E esse aqui é uma das galáxias, né? São zilhões. São zilhões de galáxias, é isso? É. Então imaginar que a gente que é nada, é menos que uma poeirinha aqui, né? Que é o Sol, a gente pudesse ficar... seria muita pretensão mesmo, você quer saber? Realmente é muita pretensão. Por isso que nós temos há muito tempo defendido que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. Não é uma só, não é um outro planeta que vem até aqui. São inúmeros planetas, inúmeras civilizações que alcançaram um estágio evolutivo, tecnológico, bem alto. E estão fazendo mais ou menos o que nós fazemos, só que com muito mais tecnologia, porque hoje nós também estamos explorando o espaço. Nós estamos em Marte, nós estamos na Lua, nós estamos em Saturno, nós estamos mandando nossas naves para lá. Só que com uma limitação tecnológica muito grande. Esses seres que estão à nossa frente, sabe lá Deus quantos são eles, inúmeros, incontáveis, eles já têm possibilidade de viajar pelo espaço, vencer essas distâncias interestelares e vêm à Terra e devem ir a outros planetas também. Quer dizer, esses filmes que a gente vê por aí não são, que é a imaginação, né? Tudo que a gente... São grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Exceto que nos filmes, geralmente, os extraterrestres, eles são relatados como... O que são verdes? Enormes. Né? Ou grandes, ou verdes, olho puxado. Com vários tentáculos. Malvados. Tudo. Por quê? Tem algum sentido nisso? Não tem muito sentido, porque, na verdade, todas as pessoas que tiveram contato com esses seres no planeta, e foram milhares de contatos em todo o mundo, eles descrevem os extraterrestres como nós. Com um formato humano. Eles têm 2 braços, eles têm 2 pernas, eles têm um rosto muito semelhante ao nosso, eles têm 2 olhos, eles não têm 3 olhos. Eles não têm os olhos na cabeça, ou alguma coisa assim. Eles são iguais a nós. Você vai dar ibope no filme, né? É como se a vida tivesse sido semeada, assim, por inúmeros planetas e tivesse germinado neles de uma maneira parecida, como aconteceu na Terra. Deixa eu servir o café da manhã aqui para o senhor, para a gente conversar direito, porque eu antecipei tudo aqui. A minha produção deve estar quase doidinha ali do outro lado. Mas vou juntar minhas fichas aqui, que eu tenho umas perguntas para o senhor. Vamos sentar aqui agora, por favor.
Obrigado. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar no teu programa. Quero te trazer um abraço de todo o pessoal da revista UFO, que é a publicação que nós fazemos aqui no Brasil. Eu trouxe uns exemplares para você. Essa revista é a mais antiga publicação sobre discos voadores do mundo, Ana Maria. Nós fazemos ela no Brasil há 30 anos. Ela é mais antiga do que as americanas, do que as italianas, do que as inglesas. Legal. É uma revista que a gente faz com muito esforço, com o objetivo de divulgar esse tema para a sociedade, para que as pessoas saibam. Nós são cientistas que escrevem. São estudiosos do Brasil inteiro. Nós temos uma equipe bastante vasta. A gente, inclusive, saiu pelo país aí em busca de histórias curiosas sobre extraterrestre, né? E aí a gente trouxe algumas coisas para a gente discutir. Quer ver? Rodou. Aqui em Curitiba é o lugar em que eles mais aparecem. Segundo os relatórios divulgados pela Aeronáutica, entre os anos de 52 e 2010, foram 66 casos registrados na região. Será que existe alguma explicação para tantas aparições por aqui? Os ufólogos acreditam que existe uma canaleta no Brasil, que o foco principal é aqui em Curitiba. Existe uma fórmula matemática que acaba explicando isso, chamada Fibonacci. E essa é uma linha que passa aqui por Curitiba, pelo Paraná, ele liga Minas Gerais até a Ilha de Páscoa, no México também, e depois ele encerra no Egito. Nós conversamos aí com um especialista, não agora, conversamos com um especialista em ufologia. Ele estuda evidências de registros e objetos não identificados, né? O nome dele, sim, é Marco Antônio Petit. Acho que o senhor deve conhecer. Sim. Você deve conhecer. Sim. Ele é autor de vários livros. É o editor da revista UFO. Ah, é o editor da revista. E um dos ufólogos que falava para você agora, que é paranaense, também é um membro da revista UFO, é o Jackson Camargo, um investigador de campo da nossa região. Quer dizer, são pessoas do Brasil inteiro que colaboram para poder... Do mundo inteiro. Do mundo Nós inteiro temos uma também. rede de pessoas que são interessadas por esse tema. As pessoas são fascinadas, tem alguma coisa que aconteceu com elas, e muitas vezes até nada aconteceu com elas, mas elas se interessam e elas se engajam nessa pesquisa. E são de todos os tipos, são médicos, são engenheiros, assim como são estudantes, são frentistas de posto, enfim, todo tipo de pessoa interessada por esse tema que contribui assim como o Petit. E ele, como estuda esse assunto há 40 anos, ele falou um pouco com a gente. Quer ver, Rodolfo? Eu costumo dizer que não acredito. A gente sabe da existência do fenômeno a partir de uma série de evidências, de documentos que não só fazem menção à presença alienígena no presente, no Brasil e no exterior, como também nós temos evidências bastante marcantes que mostram que esse fenômeno vem acompanhando a nossa humanidade desde milhares e milhares de anos atrás, no mínimo. Durante as últimas décadas, né, principalmente nos últimos 30 anos, boa parte desse tempo, qualquer pessoa que fosse até a Força Aérea, a própria mídia, questioná-la sobre a existência, por exemplo, de documentos oficiais sobre esse assunto, a resposta era sempre negativa. Na noite do dia 19 de maio, 19 para 20 de maio de 86, inicialmente, logo depois do pôr do sol, um pouquinho depois, começaram a ser notados objetos pairando nas redondezas do aeroporto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. O número de objetos foi crescendo com o passar das horas, a ponto de começar a atrapalhar o próprio tráfego aéreo, principalmente no estado de São Paulo, né? Isso levou, é claro, uma preocupação, né? O presidente Sarney, que era o presidente na época, foi acordado pelo ministro da Aeronáutica e os caças receberam ordem para levantar voo, tá? 3 da base de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e 3 da base de Anápolis, lá no Planalto Central. Ou seja, quando esses caças começaram a se aproximar, esses objetos começaram a se espalhar. Em determinado momento, segundo informações que eu tive pessoalmente dos próprios militares, alguns desses objetos chegaram a fazer um voo de esquadrilha, como se os UFOs fossem uma esquadrilha junto com os nossos aviões, mantendo exatamente a mesma distância. E a coisa misteriosa nesse caso é que, em determinado momento, por exemplo, os pilotos não viam nada com seus olhos, mas o radar acusava. Era como se aqueles ocupantes ou operadores daquele fenômeno estivessem demonstrando as suas capacidades tecnológicas.
e ao mesmo tempo mostrando a sua atitude positiva, porque eles não causaram nenhum tipo de problema para as nossas aeronaves, nós nos perseguimos, né? No dia seguinte, o que aconteceu? O senhor ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Júlio Moreira Lima, prometeu para 30 dias depois um relatório detalhado sobre esse tipo de ocorrência. Esse relatório não foi divulgado 30 dias depois. Aquele relatório que não existia, supostamente, né, numa das versões do senhor ministro, recentemente a campanha conseguiu a liberação. E é um relatório bastante objetivo, bastante sério, que fala dos deslocamentos incríveis desses objetos, das velocidades, das alterações de trajetória, e no final coloca claramente aquela ideia de que eles estavam sob o controle de alguma forma de inteligência, ou seja, não era nenhum tipo de fenômeno anômalo, era realmente alguma coisa relacionada a uma alta tecnologia, ou seja, naves, claramente colocando para vocês, e que evidentemente a origem tem que ser buscada em outros sistemas estelares. Como é que se explica que a aeronáutica relutou tanto tempo e só com o esforço de todos vocês, Ademar, que eles conseguiram a liberação e agora a gente está vendo esses documentos? Isso se explica da seguinte maneira. A aeronáutica de qualquer país minimamente responsável tem que vigiar o seu espaço aéreo. E com a nossa não é diferente. Os nossos militares, nesse sentido, aliás, são extremamente competentes. E desde os anos 50, esses fenômenos vêm sendo registrados por toda parte. Só que como os militares nunca tiveram uma explicação, e na mente militar, aquilo que não se explica, não se fala. Então isso foi ficando guardado durante anos, e os documentos foram se acumulando, até que um dia, em 2004, nós resolvemos, eu e o Marco Antônio Petit iniciamos isso, e depois fomos agregados pela Comissão Brasileira de Ufólogos, e iniciamos uma campanha chamada UFOS Liberdade de Informação Já, que pede ao governo, através das suas Forças Armadas, que abra esses arquivos. E deu certo. A partir de 2007, com o esforço de todos os membros da Comissão Brasileira de Ufólogos, o governo começou a liberar os documentos. E foram ao todo, até agora, 4.500 páginas. É uma quantidade significativa de documentos. Ali tem relatórios de ocorrências, por exemplo, de discos voadores perseguindo aviões, ou seguindo aviões e sendo perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira, discos voadores pousando, com tripulantes do lado de fora. Quer dizer, casos sérios, muito sérios, inquestionáveis. E por isso eu costumo dizer o seguinte, se até um tempo atrás eram os ufólogos que diziam, os discos voadores existem, gente, hoje é o próprio governo, hoje é a própria Força Aérea Brasileira e as forças aéreas de vários outros países que fazem o mesmo. E essa campanha continua. Nós não paramos. Porque no total não são só 4.000 páginas. Não são 4.000 páginas. Porque 25 quilos de papel significa muita coisa, né, de relatório. Veja, essas 4.000 páginas, segundo a Força Aérea Brasileira, corresponderiam às investigações e às documentações feitas por ela de 1950 a 2010. Ora, caramba, 4.500 páginas eu produzo sozinho, trabalhando lá em casa, em Curitiba. Eu produzo sozinho. Não é possível acreditar que todas as unidades da Força Aérea Brasileira, em 6 décadas, tenham produzido 4.500 páginas. Inclusive, a gente tem uma história agora, a história do seu João e a dona Rosa da Silva. Eles moram na cidade de Iturama, no interior de Minas Gerais, e juram que foram abduzidos. O que é abduzidos, Ana Maria, isso aí? O termo abdução é utilizado para descrever memórias supostamente reais de pessoas que foram levadas secretamente por entidades aparentemente não humanas. Quer dizer, o cara entrou no disco voador, né? No caso do seu João e da dona Maria Rosa... Geralmente levado à força. Até o carro da família teria sido levado para dentro dessa nave espacial, que é o que eles dizem. Quer ver? Rodou. Seu João Caiana, como é conhecido, é eletricista. A mulher, dona Rosa, professora. No dia que mudou a vida deles, o casal estava acompanhado da filha, da neta e de uma amiga da família. A gente vinha da fazenda. Logo que saiu, eu parei numa ponteira e eu vi uma claridade. Aí na frente, assim, em sequência, espaço curto. Eu parei numa tabu para mostrar para elas que não era avião. Que eu olhei, ele já estava, assim, após as árvores, né? Ele estava bem em cima.
trocou a temperatura. De calor intenso eu passei a ter frio e muito frio. Eu não vi a terra, eu só vi a copa dos eucaliptos, que era um eucalipto muito antigo e que não tinha como eu estar no chão e olhar a copa daqueles eucaliptos. Depois que foram levados, ninguém lembra de mais nada. Para descobrir o que aconteceu durante os 50 minutos que ficaram sequestrados, todos passaram por regressão com especialistas. Na regressão consta uma cirurgia na cabeça da minha filha, fez uma coleta de sangue na perna esquerda da minha mulher, a minha neta foi furada assim, parei com a coluna aqui, no pezinho. Logo depois, uns tempos, eu vi 3 na porta do meu quarto, que é os 3 que teve com nós, que é uma raça. E eu ainda queria morrer de apavoramento, porque o meu negócio é proteger a família, era isso. Olha, guarda essa história aí com você. Porque eu vou ter que fazer um intervalinho comercial agora, mas eu volto já já com o ufologista Ademar Gevaer, é Gevaer, né? Que fala o seu nome. Para falar a respeito desse fato e umas fotos que eu dei uma olhadinha aqui da própria Força Aérea de possíveis objetos voadores não identificados. E tem Bruno Astuto hoje também, com novas notícias. Até já. Eu vim aqui agora para perguntar pro Louro. Diz assim, eu vi lá na Ana Maria, tal, que eu posso abrir a minha poupança aqui com quanto eu tiver e puder. Atenção, viu? Não é? É bem bacana. E a vida fica, é a sua aposentadoria aí para frente. Voltando aqui com a Ademar. Ademar do céu, eu estava falando no intervalo aqui que eu queria ir numa viagem dessa aí que eu escutei. Somos 2. A família, você não gostaria de ir? Muito, eu tô na fila, faz tempo. Aí as meninas da produção assim, disseram assim pra mim, não, mas eu só iria se eu soubesse que ia voltar. Eu falei, não sei, eu acho que eu iria, né? Porque a gente vai voltar, claro, a gente ama um monte de gente, tudo, né? Mas você já imaginou que experiência legal? Quantos mundos? O problema não é isso, é o custo. Que custo, Lu? Imagina, já viu quanto é que custa uma ponte aérea? Nada, o Bruno... E o São Paulo, você quer fazer uma ponte aérea Terra, Marte? Imagina quanto é que vai custar isso. Mas olha a ideia, ó, que o Bruno Astuto já teve lá no camarim dele. Ele falou, você já imaginou quanto de milhagem a gente vai ter? Mas tem que pagar a passagem. Bom, mas brincadeira essa parte. Essa história, né, que a gente... não sei se é uma história ou uma história, né? Mas, para os que acreditam, é uma história, né? É um caso sério. É o caso do Caiana. Mas é um caso com o carro inteiro? O carro inteiro. E isso acontece em todo lugar do mundo, mais ou menos da mesma maneira. Pessoas são levadas, inclusive, de dentro das suas casas. O cara está dormindo com a sua esposa, a esposa é levada ou o cara é levado. Quer dizer, não precisa estar no meio do mato para isso acontecer. Não precisa. Pode estar no centro de Nova York, pode estar no centro de São Paulo, no centro do Rio, e esses fatos acontecem. Já aconteceram fatos? Sim, inúmeras vezes. Quer dizer, eu posso estar na minha casa, eu não preciso ir para nenhum lugar especial esperando ser. A abdução acontece onde você está. Por alguma razão, vocês têm uma explicação por que a escolha das pessoas? Esse é um tema ainda sendo investigado. A abdução é uma coisa que não é recente, mas nós não temos todas as informações porque a cada 10 pessoas que passam por essa experiência, 9 não se lembram de nada. Uma se lembra de alguma coisa. E nós temos que passar por um processo, ou submeter essa pessoa a um processo de hipnose regressiva para poder descobrir o que, afinal, ela passou dentro da nave. Há pessoas que são levadas por 30 minutos, depois são devolvidas. Mas a pessoa sabe que foi para algum lugar? E algumas vezes, sim. E essas pessoas, depois de 30 minutos, elas voltam dizendo que elas passaram 3, 4 dias dentro da nave. Porque o tempo aqui e o tempo lá transcorreu de maneira diferente. E contam como é lá dentro? Contam. As que se lembram, sim. E as que passam por hipnose regressiva, também. E ao contrário, há pessoas que são levadas por dias e que aparentemente passaram apenas algumas horas dentro da nave. Qual é o mais longo relato, assim? Esse é do americano Travis Walton, que passou 5 dias dentro de uma nave. E o Travis, que é o mais conhecido abduzido, pessoa que passou por isso do mundo, vai estar no Brasil de 21 a 24 de novembro para um evento que é parte dessa campanha que nós estamos fazendo para o governo liberar os documentos. É o 5º Fórum Mundial de Ufologia, em Foz. É um evento que nós vamos... Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Nós vamos trazer 24 ufólogos de 12 países, pessoas que são especialistas nas suas áreas, inclusive ufólogos
que trabalham com militares na Argentina, no Chile, na França, nos Estados Unidos, e entre eles vai estar o Travis Walton. É um evento aberto ao público, as pessoas podem participar, é um evento muito forte, é o maior da ufologia mundial. Ele passou uma semana dentro, 5 dias dentro da nave. É uma pessoa pacata, uma pessoa simples, mora em Snowflake, no Arizona, no interior do Arizona. Mas a gente viu esse casal agora, né, da matéria. Um casal simples também. Pessoal simples, quer dizer, para troco do que inventar uma história dessa, né? Exato. Eles sustentam a história desde aquela época. E desde que o fato aconteceu, ele foi investigado por ufólogos da revista UFO e foi confirmado. E casos como esses estão em todo mundo. As pessoas pensam, tem gente que tem vergonha de falar isso. Tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, porque todo mundo conhece, e seria deselegante da minha parte, porque ele me contou muito particularmente, né, que já viu, já se encontrou, e é uma pessoa conhecida, é cantor, para vocês ficarem bem curiosos. Cara, sério, eu vou inventar essa história. E ele... são muitos por aí. E ele não gosta de falar disso, até ligamos para ele ontem. Ele falou, as pessoas não acreditam, parece que a pessoa é meio doida, não tem essa sensação. É por isso que as pessoas têm que entender que hoje o governo dando esse aval, o governo brasileiro liberando 4.500 páginas, isso é uma fração do que há, demonstrando a sua pesquisa oficial e científica do assunto, quer dizer, pode haver maior comprovação do que essa, de que nós estamos sendo visitados. Os documentos revelam naves pousadas, inclusive, naves detectadas por radar. Eu vou, inclusive, aproveitar e pegar umas fotos que a gente separou aqui de supostos OVNIs, quer dar uma olhada. Tem uma, essa foi tirada na Bélgica, essa primeira foto aí. De um triângulo voador. Seria um suposto disco voador. Tem gente que refuta qualquer foto a respeito disso, porque diz que é montagem, que a gente já viu muita gente tentando desacreditar qualquer tipo de foto nesse sentido, né? Mas não é tão fácil assim, desacreditar as legítimas. Nós temos um corpo de investigadores dentro da revista UFO, que é coordenado pelo engenheiro Ricardo Varela e pelo professor Tony Najar, que recebem 100 fotografias por mês. E chegam à conclusão de que 90 podem ser excluídas, mas das 10 que ficam, que são analisadas, nós sempre determinamos que uma ou duas podem ser Essa, por exemplo, foi tirada no Canadá, em plena luz do dia, essa aí. Essa daí é um objeto metálico, um objeto estrutural. Durante o dia eles são assim, tem essa aparência de alumínio, às vezes eles têm uma aparência dourada, podem ser como um cobre também, podem ser como estanho mais escuro, e à noite eles são revestidos de luzes. E dentro do processo da Operação Prato, que você havia falado no começo do seu programa, que aconteceu na Amazônia em 1977, eram os dois tipos de UFOs os registrados, tanto os diurnos, que são bem mais raros, quanto os noturnos revestidos de luzes. E eu trouxe algumas fotos aqui da Força Aérea Brasileira. Posso ver? Pode, por favor. São algumas fotografias. Nos relatos que eu vi, que eu li nesse pequeno relato dessa operação, chamada Operação Prato, eles dizem que as luzes, vê para não te dar reflexo aí, que as luzes são amareladas, quase avermelhadas, em alguns relatos. Olha essa. Outros dizem que os movimentos são de vários tipos, quer dizer, verticais, horizontais. Os objetos também tinham formatos diferentes. Então, eu vi um formato de barril ali. Isso, quer dizer... exatamente, esse era o típico chupa-chupa. Ele era como uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, com um para-brisa, ou que poderia ser um para-brisa, e dois seres do lado de dentro. Isso foi visto por milhares de pessoas. A pessoa chegou a ver os dois seres lá dentro? As pessoas viram esses seres, existem inúmeros depoimentos. E porque esses casos estavam sendo narrados cada vez com mais intensidade lá na Ilha de Colares, próximo de Belém, a Força Aérea determinou a criação da Operação Prato. E quem conduziu a Operação Prato foi o coronel Irangê Holanda. Na época, ele era da intendência da Força Aérea Brasileira. E 20 anos depois, ele resolveu quebrar esse segredo que ele guardava e chamou a mim e chamou o co-editor da revista UFO, Marco Antônio Petit. Nós o entrevistamos, quando ele então abriu seu coração e ele falou tudo o que aconteceu. Ele contou, inclusive, Ana Maria, que ele teve um contato frente a frente com um tripulante dos objetos que passavam na Amazônia. Ou seja, isso é do conhecimento da Força Aérea Brasileira. Qual era a aparência que ele relata? Como todos eles, humano. Ele tinha uma certa estatura
parecida com a nossa, 1,60 m, 1,70 m, tinha um macacão inteiriço branco e um capacete branco. Esse ser saiu de dentro de uma nave cilíndrica grande, de uma portinha lá de cima, veio flutuando até lá embaixo. O Irangê Holanda estava com o seu soldado num barco no rio Guajará-Mirim, e esse extraterrestre ele se colocou na frente dos dois, na mesma linha de visão, a alguns metros de distância. Não se comunicaram, nem telepaticamente, só se entreolharam. E depois o extraterrestre voltou flutuando para dentro da nave, e a nave acendeu e Quer dizer, voa? Como? A pessoa voa? Flutua. 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 Esses seres que têm essa tecnologia que os permite virem até a Terra, e sabe lá Deus a quantos outros planetas eles podem ir, eles certamente têm uma tecnologia capaz de fazer qualquer coisa. Eles atravessam paredes. Nos casos das abduções, é relatado que eles atravessam as paredes para levarem as pessoas para bordo das naves. E, inclusive, as pessoas que estão com elas saem pelas paredes fechadas. Essa foto agora é da França e é muito interessante. Olha as luzes. Formam riscos, olha. Essa foto aí é o seguinte. Dá a impressão que a nave estava fazendo um movimento rápido. Sim, né? Essa foto foi liberada pelo governo francês. O governo francês, durante uma certa época, desenvolveu um projeto, o projeto Cometa, que buscava comprovar as evidências de ocorrências ufológicas que eram relatadas à polícia francesa. E o chefe desse comitê Cometa, o dossiê Cometa que foi elaborado, virá para o nosso Fórum Mundial. É um cientista que lida com isso. E essa é uma outra coisa que tem que se dizer. Muitas vezes as pessoas pensam que quem lida com esse assunto são só ufólogos e não há cientistas entre nós. Pois há sim, há inúmeros cientistas trabalhando com esse tema, embora a ciência, enquanto instituição, ainda não tenha se abrido, não tenha abrido ainda as suas portas acadêmicas para a discussão desse tema de uma maneira científica. Tem outro da França também, olha essa aí, ó. É uma outra foto impressionante, né? Também liberada pelo governo francês, de uma nave, essa você pode ver, que é uma nave discoide típica, né? É como um prato de sopa. Muitas vezes é um prato de sopa emborcado em cima de um prato raso. Esse objeto parece até meio translúcido, porque eles se fundem entre matéria e energia para poder fazer as suas locomoções. Por que a gente não tem nada em formato de prato, assim, hein? Porque... Temos. É? Temos também. Não, a gente não fabrica nada. Os nossos objetos voadores. Os nossos aviões todos têm asa. Eles não precisam de asa, né? Essa é a nossa grande diferença para eles. Nós temos que queimar combustível fóssil. Deve ter uma inteligência qualquer para ter tanto pratinho desse voando. Uma outra curiosidade também são as aparições de OVNI que deixam aquelas marcas no chão, né? Nas vegetações e tudo. Tem uma cena do filme que a gente selecionou aqui, Sinais, né? Que foi estrelado por Mel Gibson. É muito legal. Ilustra bem essa história aí, né? Essas marcas que já apareceram em plantações de todo mundo, que eu sei, né? Que começaram a aparecer no Brasil desde 2008, no oeste de Santa Catarina. São desenhos enormes que formam, né? Assim, do tamanho de 6 campos de futebol, produzidos com amassamento de planta. Eles são chamados de agroglifos. Ninguém consegue explicar isso ainda, né? Nós acreditamos que sejam mensagens deixadas por esses seres por alguma razão. Olha lá, e não tem imagem de acesso, né? Pelo menos na reprodução dessa imagem que é existente, não tem um acesso de uma máquina que chegou até ali para fazer isso. Nos casos de Santa Catarina, e eu investiguei todos, esse fenômeno começou a acontecer no Brasil em 2008. Antes disso, pelos 30 anos anteriores em que esse fenômeno aconteceu em todo o mundo, nunca aconteceu nenhum aqui, nunca houve nada. Em 2008, do nada, em novembro, ocorreu um fato na cidade de Ipuaçu, que se repetiu no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Pode ser a temperatura? Não, não. O que se prevê? Eu estive lá, investiguei cada um dos casos, entrevistei Então, mas eu estou dizendo, mas a temperatura da máquina, do OVNI, que tenha abaixado as plantas e deixado marca no chão? Esses desenhos, eles são produzidos sem o contato mecânico, não é pouso de nave, como muita gente pensa. É um amassamento das plantas de uma maneira perfeita, inclusive as plantas não morrem. E esses amassamentos se dão em formatos geométricos complexos. Por exemplo, no ano passado, no dia 15 de outubro, nós tivemos um círculo de 30 metros com 30 círculos ao redor
E num círculo, as plantas foram dobradas no sentido horário, no outro no sentido anti-horário, no outro no sentido horário, no outro sentido anti-horário. E assim esses fenômenos se espalham pelo mundo inteiro. Não tem como não acreditar quando você vai ver isso em loco e pesquisa isso, né? Quando você sabe a diferença entre os legítimos e os fraudados, que existem os fraudados, ainda não no Brasil, mas na Europa existem os fraudados, quando você sabe a diferença, você nota de cara que aquele que você está examinando não é fraudado. Todos os que aconteceram aqui no oeste de Santa Catarina, e olha que curiosidade, em nenhum outro lugar do Brasil, só na cidade de Ipuaçu, que é uma cidade de 6 mil habitantes, a 520 quilômetros de Florianópolis, que esses fatos acontecem, sempre nessa mesma época. A partir do dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro. Então está numa época boa. Agora. É agora, nós estamos na expectativa. A ufologia brasileira está toda na expectativa de que ocorra. O Comando da Aeronáutica informou por meio de nota, né, a gente que ele não dispõe de estrutura especializada para realizar investigações científicas a respeito desse tipo de fenômeno aéreo, o que impede a instituição de apresentar qualquer parecer sobre esses acontecimentos. A Aeronáutica informou ainda que todos os relatos de fenômenos aéreos envolvendo objetos voadores não identificados recebidos pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro são enviados ao Arquivo Nacional, como determina a resolução de agosto de 2010. Então, quer dizer, é uma coisa que eu queria até nesse momento, a gente tentou trazer alguém da Aeronáutica que pudesse, enfim, conversar com a gente para explicar melhor esses documentos e tudo mais, mas a gente não conseguiu e recebemos esse relato, né? Eu quero agradecer a atenção da Aeronáutica. Esse posicionamento da Aeronáutica é fato. Hoje não há, presentemente, nenhum projeto de investigação oficial do governo, mas ele já aconteceu em 54, em 69 e em 77 de maneira oficial. Agora, a boa notícia para a ufologia brasileira é que, no ano passado, como parte da nossa campanha para a liberação dos documentos, nós lançamos no evento anterior de Foz do Iguaçu, no Fórum Mundial do ano passado, a Carta de Foz do Iguaçu, endereçada ao Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa, esse ano, recepcionou essa carta e chamou os ufólogos para conversar. O que já é um bom fato. Imagine você, nós nos sentamos lá, os ufólogos de um lado, as autoridades do Ministério da Defesa e os representantes dos comandos das Forças Armadas do outro, onde nós pudemos, então, nesse processo, trocar informações e dizer o que nós queremos. E a boa notícia para a ufologia brasileira é que o Ministério da Defesa está considerando seriamente, essa foi a promessa feita nessa reunião em 18 de abril, instituir um grupo de trabalho de pesquisas ufológicas oficial. Como existe na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, vai haver no Brasil, como inclusive já houve no passado, um grupo de pesquisas que possa reunir ufólogos civis, que tem essa obstinação, esse verdadeiro fascínio pelo tema, com a estrutura das Forças Armadas, que nos permitirá investigar o plano melhor. Olha, muito instigante, você é muito apaixonado pelo tema, como eu acho que todas as pessoas que se envolvem nisso. Há quase 40 anos, completamente apaixonado. Eu acho que é um sonho, a gente não para, porque a nossa vida é voltada para um outro assunto, mas a gente não para pensar nisso todos os dias, como vocês fazem. Mas eu acho que, para quem se interessar, eu acho que é um bom momento aí da ciência, do mundo, né, com todas essas possibilidades tecnológicas de poder estudar o assunto, né, mas que é absolutamente sonhador, né, igual o não entendimento da morte, que eu acho que a gente tem, né, essa pergunta de onde viemos e para onde vamos, né, a gente pode ter muitas teorias, mas a gente pode estar passando por um estágio, né? Os espíritas e espiritualistas acreditam nisso, que a gente tem estágios, né? A energia sobrevive, né? E o universo é feito de energia, então, cientificamente comprovado. Então, que as energias mudam, né? Você se transmuta, né? Através de um crescimento, através de um... Sabe, o senhor acredita em Deus? Você acredita em Deus? Acredito em Deus. Não é? Eu deixo Deus meio fora dessa equação da ufologia. Não, porque entre nós e ele... Não, é uma pergunta pessoal. É uma pergunta pessoal. Não, nada a ver. Ademar, uma delícia falar com você. Muito legal. Eu ficaria falando horas aqui para saber todas as histórias, mas foi um grande prazer. Eu que agradeço a oportunidade de ter levado essa informação para o Brasil inteiro. E eu gostaria de fazer um convite para os seus telespectadores, tanta gente que te assiste. Esse nosso Fórum Mundial de Ufologia vai acontecer em Foz. O nosso site é ufos.org.br.
traviswalton.com.br. Estão convidados. Você também está convidada para ir lá conhecer o Travis Walton e todos os ufólogos do mundo inteiro. Quero receber a UFO aí, tá bom? Vai ser um muito prazer. obrigado. Muito obrigado Dá um pela beijo pro pessoal de Curitiba. Com todo prazer. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Gervan, é muito legal. Lourinho do céu. Caramba, quanta informação. Agora é o seguinte, nós vamos sair desse universo, né? Ufológico. E de pensamentos. Também não tem provas que existe, mas tem evidências, né? A pergunta é a seguinte: será que existe vida fora da Terra? O que você pensa sobre isso, né? Quem nunca ouviu falar de histórias ou assistiu filmes sobre extraterrestres, aqueles típicos homenzinhos verdes, marcianos, ou sobre objetos voadores não identificados, os que a gente chama de OVNIs, né? Recentemente, a Força Aérea Brasileira divulgou documentos oficiais com registros de aparições de naves e até de seres de outros planetas por todo o Brasil. Para a Força Aérea abrir mão, né, desse sigilo, né, são relatórios, inclusive, intrigantes da aeronáutica sobre a existência de OVNIs desde a década de 50. Muito se fala desse fenômeno, aparições de discos voadores, todo mundo já escutou da história, né? Mas esse dossiê aí, de cerca de 4.500 páginas, caramba, tem fotos, documentos e relatos incríveis sobre aparições de OVNIs e contatos com extraterrestres que teriam ocorrido entre os anos de 52 e 2010. São 675 relatórios com 618 documentos afirmando possíveis registros de aparições de OVNIs, até então mantidos em segredos pela aeronáutica. O interessante é que 50% das ocorrências foram avistadas por mais de uma pessoa. Quer dizer, uma ocorrência só foi vista por algumas pessoas. São aproximadamente, para vocês terem uma ideia, 25 quilos de material. Nossa. Com descrições, croquis, fotos de OVNIs referentes a 3 lotes de informações da FAB. E esses ofícios estão sendo revelados aos poucos pelo governo. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram o maior número de aparições. Só no estado de São Paulo foram 102 casos registrados. Caramba! Todos esses documentos estão agora à disposição do público, do seu público aí, de você, lá no Arquivo Nacional de Brasília. Quando se tem em mãos documentos como esses, né, que a gente aqui tirou cópia, um pedacinho, né, o assunto fica mais intrigante ainda, né? E olha, a minha produção, a gente se debruçou aqui para tentar entender como é que era a vida dessas pessoas quando faziam esses registros, né? Os OVNIs podem estar muito mais perto do que a gente imagina. Então, é documento oficial. Essa operação, nós pegamos um documento ao acaso, era chamada Operação Prato, é de 1977. E eu fiquei imaginando, por que será que botaram o nome de Operação Prato, né? Então, eu imagino, não sei se é por isso, mas eu imagino que seja porque normalmente aqueles primeiros relatos eram pratos, assim, que parecia que voavam, né? Discos voadores. Ainda mais em 1977, né? E aí, aqui nesse relatório, tem dados, assim, de uma missão que aconteceu no Pará, nos finais da década de 77. E um dos casos mais impressionantes documentados, e nesse documento, nesses papéis, até então sigilosos, são os relatos de oficiais do 1º Comando Aéreo Regional de Belém, afirmando terem presenciado mais de uma vez supostos discos voadores vendo e cruzando os céus da Amazônia. E muito me chamou a atenção, além dos desenhos feitos através dos relatos das pessoas, que não tem só aquele formato de prato, né? De acordo com esse relatório aqui, vários pescadores da região disseram que estavam sendo importunados por luzes misteriosas e que por vezes eram atacados por esses feixes luminosos. E ainda segundo os documentos, esses relatos dão conta de pessoas até machucadas e até casos de paralisia dos moradores, que apelidaram o fenômeno de chupa-chupa, e pressionaram o prefeito da cidade para que pedisse ajuda aos militares lá nessa época.
E a gente, esses riscos aqui não foram feitos pela gente, o relatório está assim, né? E eu pergunto para você de casa, e para o Louro também, que é um cara, né? E diz hora, diz onde a viatura foi, como se deslocou, onde abasteceu, retorno a Santo Antônio de Ubintuba, volta, e aí conta, passagem de corpo luminoso a grande altura, passagem de corpo luminoso a média altura, e faz um relato detalhado, inclusive, do que as pessoas disseram, né, para os oficiais da aeronáutica na época. Aí a pergunta é, você aí de casa acredita que a gente é sozinho nesse universo, né? Quando você olha para o céu à noite, você vê que a gente não sabe nem qual é o final. O universo, teoricamente, a palavra universal é que não tem fim, né? É uma coisa que a gente não sabe onde termina, se é que termina, né? É uma pergunta instigante sempre quando a gente olha para o céu, né? Você acredita que a gente esteja sozinho? Você acredita que existam vidas, né? Exista vida em outros planetas, né? Você acredita, Louro? Eu tenho medo, mas eu acredito. Medo do quê, Louro? Ah, Ana Maria, já pensou? Ah, meu Deus! Os caras botam eu num prato desse aí e me levam embora. Tem gente que acredita, tem gente que tem medo, outras não acreditam. Aí a Thalita Moretti foi às ruas aqui do Rio para saber o que é que o povo acha disso, dessa história de OVNI, né? E aí a gente, vamos saber o que a maioria da população, que a gente conversou, claro, pensa. Quer ver? Rodou. Para que seja verdade que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente para trazer pra gente a paz e o amor. Você acha que é possível ter vida fora da Terra? Claro. Não, acredito que não. Eu acredito que seria um pouco egoísmo a gente achar que tá sozinho no mundo. Mas assim, até que prove o contrário. Acredito, mas não dessa forma que pintam. O homem verdinho, esquisito. Você já viu algum extraterrestre, OVNI, alguma coisa assim do tipo? Não, mas eu tenho amigos que falam que já viram. Lá no Pico da Bandeira, eu sou de Minas, eles já viram lá. E se você visse, assim, o que você faria? Você teria medo? O que você faria? Tentaria filmar, tentaria provar aquilo de alguma forma, ligar para algum órgão, não sei. Você não ficaria com medo? Não. Você ia correndo. Um extraterrestre, pô, descendo na minha frente. Eu acho que eles procuram a mesma coisa que a gente. A gente não vive querendo ir para a Lua. Então, eu acho que lá, se existe essa vida, eu acho que eles querem a mesma coisa que a gente procura. Quando eu vivia lá no Nordeste, eu via essas coisas. Que coisas? Esse extraterrestre. A senhora já viu? Já vi. Aquelas luzes avançando em cima da gente, querendo pegar a gente correndo, a gente se escondendo. E aquele negócio grandão correndo atrás da gente se escondia com medo, era todos os dias. Existe sim, tipo um disco voador. Ele pegava as pessoas assim com a bicicleta e levava para o outro mundo. Essas pessoas nunca mais voltaram? Nunca mais voltaram, mas isso aí é verdade mesmo. Eles devem estranhar a gente, entendeu? Então deve ser um interesse, uma curiosidade também de saber o que tem aqui, sabe? Tipo, deve ser muito diferente da vida deles, eu imagino, né? Caramba, em cada uma. Paz do céu, né? Quero agradecer ao Maurício Ricardo que deu pra gente aí esse show de bom humor, né? Nós estamos com um sistema novo agora para que a imagem chegue melhor na sua casa, e a gente está com, a gente chama aqui de servidor, né? Que antigamente, eu sei, quando era o sistema beta, eu dizia assim pro Vitinho, volta para mim aquela nebulosa, que parece uma nebulosa que mostra o sol lá pequenininho, né?
Só pra gente, eu estava falando de universo aqui agorinha mesmo, eu não sei se agora eu tenho condição de fazer isso, mas é testando que a gente ao vivo, às 8h49. Só tem um jeito de saber. Só tem um jeito de saber. Mas um pouco antes do final do VT, acho que 1 minuto atrás, passou ali como se fosse uma nebulosa, né? Nebulosa é aquela constelação, assim, de planetas e tal, que forma como se fosse uma pleiade de planetas ali. E aí mostra o Sol lá pequenininho, né? Quer dizer, a gente está no sistema solar, né? Porque cada grande estrela tem um sistema, né? Onde a força gravitacional faz com que a Lua, por exemplo, gire em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, junto com os outros planetas. Mas é uma coisa muito petitinha. Estão te contando aí, Loura? Olha lá. Se dá... Isso. Já foi. Olha lá, parou. Dá para parar, não? Dá para eu voltar aqui? Dá para voltar? Voltar um pedacinho? Voltar? Dá? Pode voltar direto. Tô aprendendo aqui agora. Pode voltar no ar mesmo pra gente saber se dá. Só voltar um pedacinho só e dar uma... Não precisa lapar, não. É só fixar a imagem. Aí, voltou. Aí, parou aí. Aí... Né? Aí você imagina o seguinte, olha. Tudo isso aqui, né, são estrelas, porque o Sol é uma estrela, né, que estrela tem luz própria. E dentro, na estrela, não há possibilidade de ter vida, por conta do calor gerado pela estrela. Mas em volta dela, e eu tenho um astrônomo aqui que daqui a pouco vai me explicar melhor. O senhor não quer entrar aqui, que eu já falo Pronto, já vamos direto. Aí o senhor já me explica ali com muito mais competência do que eu. Tudo bem? Muito bem-vindo, viu? Bom dia. Prazer em conhecê-lo. Da mesma forma. Seu Marco Antônio. Ademar Gervaer. O Marco Antônio deu uma entrevista para você. É verdade. O Marco Antônio falou Esse é o papa da ufologia do mundo, esse cara. Agora chegamos, mas fica aqui do meu lado, para que todo mundo possa vê-lo aqui, Gervaer. E aqui, essa reunião de luzes aí se chama como? Isso é uma galáxia. Isso é uma galáxia. Existem zilhões de galáxias no universo. A gente não sabe contar. E o Sol é um dos milhões de pontinhos que há nessa imagem. Imagine você. Sabe quantos sóis há no universo? Não. 1 com 70 zeros atrás. É um número impronunciável. 1 com 70 zeros. 70 zeros. Como eles contaram isso, eu não sei. A gente estava falando em 23 milhões de reais, a gente já estava achando um número absurdo. Agora imagine 1 com 70 zeros atrás. Um número de sóis que sóis, tem né? Sóis no universo. Agora você imagina, é de estrelas, é de todos os tipos. Agora, a nossa tem esse tanto de planetas ao redor. 9, 10. Há algumas que tem 20, 30 planetas, eles já estão sendo detectados e agora confirmados pela astronomia. Então, há uma quantidade, assim, absolutamente incalculável pela mente humana de planetas onde possam existir formas de vida diferentes da nossa, iguais à nossa, formas de vida inteligente. Seria muita pretensão do ser humano achar que diante dessa imensidão, né? E esse aqui é uma das galáxias, né? São zilhões. São zilhões de galáxias, é isso? Então imaginar que a gente que é nada, é menos que uma poeirinha aqui, né? Que é o Sol, a gente pudesse ficar... seria muita pretensão mesmo, você quer saber? Realmente é muita pretensão. Por isso que nós temos há muito tempo defendido que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. Não é uma só, não é um outro planeta que vem até aqui. São inúmeros planetas, inúmeras civilizações que alcançaram um estágio evolutivo, tecnológico, bem alto. E estão fazendo mais ou menos o que nós fazemos, só que com muito mais tecnologia, porque hoje nós também estamos explorando o espaço. Nós estamos em Marte, nós estamos na Lua, nós estamos em Saturno, nós estamos mandando nossas naves para lá. Só que com uma limitação tecnológica muito grande. Esses seres que estão à nossa frente, sabe lá Deus quantos são eles, inúmeros, incontáveis, eles já têm possibilidade de viajar pelo espaço, vencer essas distâncias interestelares e vêm à Terra e devem ir a outros planetas também. Quer dizer, esses filmes que a gente vê por aí não são, que é a imaginação, né? Tudo que a gente... São grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Exceto que nos filmes, geralmente, os extraterrestres, eles são relatados como... O que são verdes? Enormes. Né? Ou grandes, ou verdes, olho puxado. Com vários tentáculos. Malvados. Tudo. Por quê? Tem algum sentido nisso? Não tem muito sentido, porque, na verdade, todas as pessoas que tiveram contato com esses seres no planeta, e foram milhares de contatos em todo o mundo, eles descrevem os extraterrestres como nós. Com um formato humano. Eles têm 2 braços, eles têm 2 pernas, eles têm um rosto muito semelhante ao nosso, eles têm 2 olhos, eles não têm 3 olhos.
Eles não têm os olhos na cabeça, ou alguma coisa assim. Eles são iguais a nós. Você pode dar ibope no filme, né? É como se a vida tivesse sido semeada, assim, por inúmeros planetas e tivesse germinado neles de uma maneira parecida, como aconteceu na Terra. Deixa eu servir o café da manhã aqui para o senhor, para a gente conversar direito, porque eu antecipei tudo aqui, a minha produção deve estar quase doidinha ali do outro lado, mas vou juntar minhas fichas aqui, que eu tenho umas perguntas para o senhor. Vamos sentar aqui agora, por favor. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar no teu programa. Quero te trazer um abraço de todo o pessoal da revista UFO, que é a publicação que nós fazemos aqui no Brasil. Eu trouxe uns exemplares para você. Essa revista é a mais antiga publicação sobre discos voadores do mundo, Ana Maria. Nós fazemos ela no Brasil há 30 anos. Ela é mais antiga do que as americanas, do que as italianas, do que as inglesas. Legal. É uma revista que a gente faz com muito esforço, com o objetivo de divulgar esse tema para a sociedade, para que as pessoas saibam. Nós são cientistas que escrevem. São estudiosos do Brasil inteiro. Nós temos uma equipe bastante vasta. A gente, inclusive, saiu pelo país aí em busca de histórias curiosas sobre extraterrestre, né? E aí a gente trouxe algumas coisas para a gente discutir. Quer ver? Rodou. Aqui em Curitiba é o lugar em que eles mais aparecem. Segundo os relatórios divulgados pela Aeronáutica, entre os anos de 52 e 2010, foram 66 casos registrados na região. Será que existe alguma explicação para tantas aparições por aqui? Os ufólogos acreditam que existe uma canaleta no Brasil, que o foco principal é aqui em Curitiba. Existe uma fórmula matemática que acaba explicando isso, chamada Fibonacci. E essa é uma linha que passa aqui por Curitiba, pelo Paraná, ele liga Minas Gerais até a Ilha de Páscoa, no México também, e depois ele encerra no Egito. Nós conversamos aí com um especialista, não agora, conversamos com um especialista em ufologia. Ele estuda evidências de registros e objetos não identificados, né? O nome dele, sim, é Marco Antônio Petit. Acho que o senhor deve conhecer. Sim. Você deve conhecer. Sim. Ele é autor de vários livros. É o editor da revista UFO. Ah, é o editor da revista. E um dos ufólogos que falava para você agora, que é paranaense, também é um membro da revista UFO, é o Jackson Camargo, um investigador de campo da nossa região. Quer dizer, são pessoas do Brasil inteiro que colaboram para poder... Do mundo inteiro. Do mundo Nós inteiro temos uma também. rede de pessoas que são interessadas por esse tema. As pessoas são fascinadas, tem alguma coisa que aconteceu com elas, e muitas vezes até nada aconteceu com elas, mas elas se interessam e elas se engajam nessa pesquisa. E são de todos os tipos, são médicos, são engenheiros, assim como são estudantes, são frentistas de posto, enfim, todo tipo de pessoa interessada por esse tema que contribui assim no seu como trabalho. O Petit. E ele, como estuda esse assunto há 40 anos, ele falou um pouco com a gente. Quer ver? Rodou. Eu costumo dizer que não acredito. A gente sabe da existência do fenômeno a partir de uma série de evidências, de documentos que não só fazem menção à presença alienígena no presente, no Brasil e no exterior, como também nós temos evidências bastante marcantes que mostram que esse fenômeno vem acompanhando a nossa humanidade desde milhares e milhares de anos atrás, no mínimo. Durante as últimas décadas, né, principalmente nos últimos 30 anos, boa parte desse tempo, qualquer pessoa que fosse até a Força Aérea, a própria mídia, questioná-la sobre a existência, por exemplo, de documentos oficiais sobre esse assunto, a resposta era sempre negativa. Na noite do dia 19 de maio, 19 para 20 de maio de 86, inicialmente, logo depois do pôr do sol, um pouquinho depois, começaram a ser notados objetos pairando nas redondezas do aeroporto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. O número de objetos foi crescendo com o passar das horas, a ponto de começar a atrapalhar o próprio tráfego aéreo, principalmente no estado de São Paulo, né? Isso levou, é claro, uma preocupação, né? O presidente Sarney, que era o presidente na época, foi acordado pelo ministro da Aeronáutica e os caças receberam ordem para levantar voo, tá? 3 da base de Santa Cruz,
aqui no Rio de Janeiro, e 3 da base de Anápolis, lá no Planalto Central. Ou seja, quando esses caças começaram a se aproximar, esses objetos começaram a se espalhar. Em determinado momento, segundo informações que eu tive pessoalmente dos próprios militares, alguns desses objetos chegaram a fazer um voo de esquadrilha, como se os UFOs fossem uma esquadrilha junto com os nossos aviões, mantendo exatamente a mesma distância. E a coisa misteriosa nesse caso é que, em determinado momento, por exemplo, os pilotos não viam nada com seus olhos, mas o radar acusava. Era como se aqueles ocupantes ou operadores daquele fenômeno estivessem demonstrando as suas capacidades tecnológicas e, ao mesmo tempo, mostrando a sua atitude positiva, porque eles não causaram nenhum tipo de problema para as nossas aeronaves, né, que nos perseguiam. Né? No dia seguinte, o que aconteceu? O senhor ministro da Aeronáutica, brigadeiro Júlio Moreira Lima, prometeu para 30 dias depois um relatório detalhado sobre esse tipo de ocorrência. Esse relatório não foi divulgado 30 dias depois. Aquele relatório que não existia, supostamente, né, numa das versões do senhor ministro, recentemente a campanha conseguiu a liberação. E é um relatório bastante objetivo, bastante sério, que fala dos deslocamentos incríveis desses objetos, das velocidades, das alterações de trajetória, e no final coloca claramente aquela ideia de que eles estavam sob o controle de alguma forma de inteligência, ou seja, não era nenhum tipo de fenômeno anômalo, era realmente alguma coisa relacionada a uma alta tecnologia, ou seja, naves, claramente colocando para vocês, e que evidentemente a origem tem que ser buscada em outros sistemas estelares. Como é que se explica que a aeronáutica relutou tanto tempo, e só com o esforço de todos vocês, Ademar, que eles conseguiram a liberação e agora a gente está vendo esses documentos? Isso se explica da seguinte maneira. A aeronáutica de qualquer país minimamente responsável tem que vigiar o seu espaço aéreo. E com a nossa não é diferente. Os nossos militares, nesse sentido, aliás, são extremamente competentes. E desde os anos 50, esses fenômenos vêm sendo registrados por toda parte. Só que como os militares nunca tiveram uma explicação, e na mente militar, aquilo que não se explica, não se fala. Então isso foi ficando guardado durante anos, e os documentos foram se acumulando, até que um dia, em 2004, nós resolvemos, eu e o Marco Antônio Petit iniciamos isso, e depois fomos agregados pela Comissão Brasileira de Ufólogos, e iniciamos uma campanha chamada UFOS Liberdade de Informação Já, que pede ao governo, através das suas Forças Armadas, que abra esses arquivos. E deu certo. A partir de 2007, com o esforço de todos os membros da Comissão Brasileira de Ufólogos, o governo começou a liberar os documentos. E foram ao todo, até agora, 4.500 páginas. É uma quantidade significativa de documentos. Ali tem relatórios de ocorrências, por exemplo, de discos voadores perseguindo aviões, ou seguindo aviões e sendo perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira, discos voadores pousando, com tripulantes do lado de fora. Quer dizer, casos sérios, muito sérios, inquestionáveis. E por isso eu costumo dizer o seguinte, se até um tempo atrás eram os ufólogos que diziam, os discos voadores existem, gente, hoje é o próprio governo, hoje é a própria Força Aérea Brasileira e as forças aéreas de vários outros países que fazem o mesmo. E essa campanha continua. Nós não paramos. Porque no total não são só 4.000 páginas. Não são 4.000 páginas. Porque 25 quilos de papel significa muita coisa, né, de relatório. Veja, essas 4.000 páginas, segundo a Força Aérea Brasileira, corresponderiam às investigações e às documentações feitas por ela de 1950 a 2010. Ora, caramba, 4.500 páginas eu produzo sozinho, trabalhando lá em casa, em Curitiba. Eu produzo sozinho. Não é possível acreditar que todas as unidades da Força Aérea Brasileira, em 6 décadas, tenham produzido 4.500 páginas. Inclusive, a gente tem uma história agora, a história do seu João e a dona Rosa da Silva. Eles moram na cidade de Iturama, no interior de Minas Gerais, e juram que foram abduzidos. O que é abduzidos, na Maria, isso aí? O termo abdução é utilizado para descrever memórias supostamente reais de pessoas que foram levadas secretamente por entidades aparentemente não humanas. Quer dizer, o cara entrou no disco voador, né? No caso do seu João e da dona Maria Rosa... Geralmente levado à força. Até o carro da família teria sido levado para dentro dessa nave espacial, que é o que eles dizem. Quer ver? Rodou. Seu João Caiana, como é conhecido, é eletricista. A mulher, dona Rosa, professora. No dia que mudou a vida deles, o
casal estava acompanhado da filha, da neta e de uma amiga da família. A gente vinha da fazenda. Logo que saiu, eu parei numa ponteira e eu vi uma claridade. Aí na frente, assim, em sequência, espaço curto. Eu parei numa tabu para mostrar para elas que não era avião. Que eu olhei, ele já estava, assim, após as árvores, né? Ele estava bem em cima. Trocou a temperatura de calor intenso, eu passei a ter frio e muito frio. Eu não vi a terra, eu só vi a copa dos eucaliptos, que era um eucalipto muito antigo e que não tinha como eu estar no chão e olhar a copa daqueles eucaliptos. Depois que foram levados, ninguém lembra de mais nada. Para descobrir o que aconteceu durante os 50 minutos que ficaram sequestrados, todos passaram por regressão com especialistas. Na regressão consta uma cirurgia na cabeça da minha filha, fez uma coleta de sangue na perna esquerda da minha mulher. A minha neta foi furada assim, parei com a coluna aqui, no pezinho. Logo depois, uns tempos, eu vi 3 na porta do meu quarto, que é os 3 que teve com nós, que é uma raça. E eu ainda queria morrer de apavoramento, porque o meu negócio é proteger a família, era isso. Olha, guarda essa história aí com você. Porque eu vou ter que fazer um intervalinho comercial agora, mas eu volto já já com o ufologista Ademar Gevaer, né? Que fala o seu nome. Para falar a respeito desse fato e umas fotos que eu dei uma olhadinha aqui da própria Força Aérea de possíveis objetos voadores não identificados. E tem Bruno Astuto hoje também, com novas notícias. Até já. Eu vim aqui agora para perguntar pro Louro. Diz assim, eu vi lá na Ana Maria, tal, que eu posso abrir a minha poupança aqui com quanto eu tiver e puder. Atenção, viu? Não é? É bem bacana. E a vida fica, é a sua aposentadoria aí para frente. Voltando aqui com a Ademar. Ademar do céu, eu estava falando no intervalo aqui que eu queria ir numa viagem dessa aí que eu escutei. Somos 2. A família, você não gostaria de ir? Muito, tô na fila, faz tempo. Aí as meninas da produção assim, disseram assim pra mim, não, mas eu só iria se eu soubesse que ia voltar. Eu falei, não sei, eu acho que eu iria, né? Porque a gente vai voltar, claro, a gente ama um monte de gente, tudo, né? Mas você já imaginou que experiência legal? Quantos mundos? O problema não é isso, é o custo. Que custo, Lu? Imagina, já viu quanto é que custa uma ponte aérea? Nada, o Bruno... E o São Paulo, você quer fazer uma ponte aérea Terra, Marte? Imagina quanto é que vai custar isso. Mas olha a ideia, ó, que o Bruno Astuto já teve lá no camarim dele. Ele falou, você já imaginou quanto de milhagem a gente vai ter? Mas tem que pagar a passagem. Bom, mas brincadeira essa parte. Essa história, né, que a gente... não sei se é uma história ou uma história, né? Mas, para os que acreditam, é uma história, né? É um caso sério. É o caso do Caiana. Mas é um caso com o carro inteiro? O carro inteiro. E isso acontece em todo lugar do mundo, mais ou menos da mesma maneira. Pessoas são levadas, inclusive, de dentro das suas casas. O cara está dormindo com a sua esposa, a esposa é levada ou o cara é levado. Quer dizer, não precisa estar no meio do mato para isso acontecer. Não precisa. Pode estar no centro de Nova York, pode estar no centro de São Paulo, no centro do Rio, e esses fatos acontecem. Já aconteceram fatos? Sim, inúmeras vezes. Quer dizer, eu posso estar na minha casa, eu não preciso ir para nenhum lugar especial esperando ser. A abdução acontece onde você está. Por alguma razão, vocês têm uma explicação por que a escolha das pessoas? Esse é um tema ainda sendo investigado. A abdução é uma coisa que não é recente, mas nós não temos todas as informações porque a cada 10 pessoas que passam por essa experiência, 9 não se lembram de nada. Uma se lembra de alguma coisa. E nós temos que passar por um processo, ou submeter essa pessoa a um processo de hipnose regressiva para poder descobrir o que, afinal, ela passou dentro da nave. Há pessoas que são levadas por 30 minutos, depois são devolvidas. Mas a pessoa sabe que foi para algum lugar? E algumas vezes, sim. E essas pessoas, depois de 30 minutos, elas voltam dizendo que elas passaram 3, 4 dias dentro da nave. Porque o tempo aqui e o tempo lá transcorreu de maneira diferente. E contam como é lá dentro? Contam. As que se lembram, sim. E as que passam por hipnose agressiva, também. E ao contrário, há pessoas que são levadas por dias e que aparentemente passaram apenas algumas horas dentro da nave. Qual é o mais longo relato, assim? Esse é do americano Travis Walton, que passou 5 dias dentro de uma nave. E o Travis, que é o mais conhecido abduzido
pessoa que passou por isso do mundo, vai estar no Brasil de 21 a 24 de novembro para um evento que é parte dessa campanha que nós estamos fazendo para o governo liberar os documentos. É o 5º Fórum Mundial de Ufologia, em Foz. É um evento que nós vamos... Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Nós vamos trazer 24 ufólogos de 12 países, pessoas que são especialistas nas suas áreas, inclusive ufólogos que trabalham com militares na Argentina, no Chile, na França, nos Estados Unidos, e entre eles vai estar o Travis Walton. É um evento aberto ao público, as pessoas podem participar, é um evento muito forte, é o maior da ufologia mundial. Ele passou uma semana dentro, 5 dias dentro da nave. 5 dias. É uma pessoa pacata, uma pessoa simples, mora em Snowflake, no Arizona, no interior do Arizona. Mas a gente viu esse casal agora, né, da matéria. Um casal simples também. Pessoal simples, quer dizer, para troco do que inventar uma história dessa, né? Exato. Ele sustenta a história desde aquela época. E desde que o fato aconteceu, ele foi investigado por ufólogos da revista UFO e foi confirmado. E casos como esses estão em todo mundo. As pessoas pensam, tem gente que tem vergonha de falar isso. Tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, porque todo mundo conhece, e seria deselegante da minha parte, porque ele me contou muito particularmente, né, que já viu, já se encontrou, e é uma pessoa conhecida, é cantor, para vocês ficarem bem curiosos. Cara, sério, eu não ia inventar essa história. E ele... São muitos por aí. E ele não gosta de falar disso, até ligamos para ele ontem. Ele falou, as pessoas não acreditam, parece que a pessoa é meio doida, não tem essa sensação. Pois é por isso que as pessoas têm que entender que hoje o governo dando esse aval, o governo brasileiro liberando 4.500 páginas, isso é uma fração do que há, demonstrando a sua pesquisa oficial e científica do assunto, quer dizer, pode haver maior comprovação do que essa, de que nós estamos sendo visitados. Os documentos revelam naves pousadas, inclusive, naves detectadas por radar. Eu vou, inclusive, aproveitar e pegar umas fotos que a gente separou aqui de supostos OVNIs, quer dar uma olhada. Tem uma, essa foi tirada na Bélgica, essa primeira foto aí. De um triângulo voador. Seria um suposto disco voador. Tem gente que refuta qualquer foto a respeito disso, porque diz que é montagem, que a gente já viu muita gente tentando desacreditar qualquer tipo de foto nesse sentido, né? Mas não é tão fácil assim, desacreditar as legítimas. Nós temos um corpo de investigadores dentro da revista UFO, que é coordenado pelo engenheiro Ricardo Varela e pelo professor Tony Najar, que recebem 100 fotografias por mês. E chegam à conclusão de que 90 podem ser excluídas, mas das 10 que ficam, que são analisadas, nós sempre determinamos que 1 ou 2 podem ser... Essa, por exemplo, foi tirada no Canadá, em plena luz do dia, essa aí. Essa daí é um objeto metálico, um objeto estrutural. Durante o dia eles são assim, tem essa aparência de alumínio, às vezes eles têm uma aparência dourada, podem ser como um cobre também, podem ser como estanho mais escuro, e à noite eles são revestidos de luzes. E dentro do processo da Operação Prato, que você havia falado no começo do seu programa, que aconteceu na Amazônia em 1977, eram os 2 tipos de UFOs os registrados, tanto os diurnos, que são bem mais raros, quanto os noturnos revestidos de luzes. E eu trouxe algumas fotos aqui da Força Aérea Brasileira. Posso ver? Pode, por favor. São algumas fotografias. Nos relatos que eu vi, que eu li nesse pequeno relato dessa operação, chamada Operação Prato, eles dizem que as luzes, vê para não te dar reflexo aí, que as luzes são amareladas, quase avermelhadas, em alguns relatos. Olha essa. Outros dizem que os movimentos são de vários tipos, quer dizer, verticais, horizontais. Os objetos também tinham formatos diferentes. Então, eu vi um formato de barril ali. Isso, quer dizer... exatamente, esse era o típico chupa-chupa. Ele era como uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, com um para-brisa, ou que poderia ser um para-brisa, e 2 seres do lado de dentro. Isso foi visto por milhares de pessoas. A pessoa chegou a ver os 2 seres lá dentro? As pessoas viram esses seres, existem inúmeros depoimentos. E porque esses casos estavam sendo narrados cada vez com mais intensidade lá na Ilha de Colares, próximo de Belém, a Força Aérea determinou a criação da Operação Prato. E quem conduziu a Operação Prato foi o coronel Irangê Holanda. Na época, ele era da intendência da Força Aérea Brasileira. E 20 anos depois, ele resolveu quebrar esse segredo que ele guardava e chamou a mim e chamou o co-editor da revista UFO, Marco Antônio Petit. Nós o entrevistamos, quando ele então abriu seu coração e ele falou tudo o que aconteceu. Ele contou, inclusive,
Ana Maria, que ele teve um contato frente a frente com um tripulante dos objetos que passavam na Amazônia. Ou seja, isso é do conhecimento Qual da era a Força Aérea aparência Brasileira. que ele relata? Como todos eles, humano. Ele tinha uma certa estatura parecida com a nossa, 1,60 m, 1,70 m, tinha um macacão inteiriço branco e um capacete branco. Esse ser saiu de dentro de uma nave cilíndrica grande, de uma portinha lá de cima, veio flutuando até lá embaixo. O Irangê Holanda estava com o seu soldado num barco no rio Guajará-Mirim, e esse extraterrestre ele se colocou na frente dos dois, na mesma linha de visão, a alguns metros de distância. Não se comunicaram, nem telepaticamente, só se entreolharam. E depois o extraterrestre voltou flutuando para dentro da nave, e a nave acendeu e Quer dizer, voa? Como? A pessoa voa? Flutua. 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 Esses seres que têm essa tecnologia que os permite virem até a Terra, e sabe lá Deus a quantos outros planetas eles podem ir, eles certamente têm uma tecnologia capaz de fazer qualquer coisa. Eles atravessam paredes. Nos casos das abduções, é relatado que eles atravessam as paredes para levarem as pessoas para bordo das naves. E, inclusive, as pessoas que estão com elas saem pelas paredes fechadas. Essa foto agora é da França e é muito interessante. Olha as luzes. Formam riscos, olha. Essa foto aí é o céu. seguinte. Dá a impressão que a nave estava fazendo um movimento rápido. Sim, essa foto foi liberada pelo governo francês. O governo francês, durante uma certa época, desenvolveu um projeto, o projeto Cometa, que buscava comprovar as evidências de ocorrências ufológicas que eram relatadas à polícia francesa. E o chefe desse comitê Cometa, o dossiê Cometa que foi elaborado, virá para o nosso Fórum Mundial. É um cientista que lida com isso. E essa é uma outra coisa que tem que se dizer. Muitas vezes as pessoas pensam que quem lida com esse assunto são só ufólogos e não há cientistas entre nós. Pois há sim, há inúmeros cientistas trabalhando com esse tema, embora a ciência, enquanto instituição, ainda não tenha se abrido, não tenha abrido ainda as suas portas acadêmicas para a discussão desse tema de uma maneira científica. Tem outro da França também, olha essa aí, ó. É uma outra foto impressionante, né? Também liberada pelo governo francês, de uma nave, essa você pode ver, que é uma nave discoide típica, né? É como um prato de sopa. Muitas vezes é um prato de sopa emborcado em cima de um prato raso. Esse objeto parece até meio translúcido, porque eles se fundem entre matéria e energia para poder fazer as suas locomoções. Por que a gente não tem nada em formato de prato, assim, hein? Porque... Temos. É? Temos também. Não, a gente não fabrica nada. Os nossos objetos voadores. Os nossos aviões todos têm asa. Eles não precisam de asa, né? Essa é a nossa grande diferença para eles. Nós temos que queimar combustível fóssil. Deve ter uma inteligência qualquer para ter tanto pratinho desse voando. Uma outra curiosidade também são as aparições de OVNI que deixam aquelas marcas no chão, né? Nas vegetações e tudo. Tem uma cena do filme que a gente selecionou aqui, Sinais, né? Que foi estrelado por Mel Gibson. É muito legal. Ilustra bem essa história aí, né? Essas marcas que já apareceram em plantações de todo mundo, que eu sei, né? Que começaram a aparecer no Brasil desde 2008, no oeste de Santa Catarina. São desenhos enormes que formam, né? Assim, do tamanho de 6 campos de futebol, produzidos com amassamento de planta. Eles são chamados de agroglifos. Ninguém consegue explicar isso ainda, né? Nós acreditamos que sejam mensagens deixadas por esses seres por alguma razão. Olha lá, e não tem imagem de acesso, né? Pelo menos na reprodução dessa imagem que é existente, não tem um acesso de uma máquina que chegou até ali para fazer isso. Nos casos de Santa Catarina, e eu investiguei todos, esse fenômeno começou a acontecer no Brasil em 2008. Antes disso, pelos 30 anos anteriores em que esse fenômeno acontecia em todo o mundo, nunca aconteceu nenhum aqui, nunca houve nada. Em 2008, do nada, em novembro, ocorreu um fato na cidade de Ipuaçu, que se repetiu no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Pode ser a temperatura? Não, não. O que se prevê? Eu estive lá, investiguei cada um dos casos, entrevistei Então, mas eu estou dizendo, mas a temperatura da máquina, do OVNI, que tenha abaixado as plantas e deixado marca no chão? Esses desenhos, eles são produzidos sem o contato mecânico, não é pouso de nave, como muita gente pensa. É um amassamento das plantas de uma maneira perfeita, inclusive as plantas não morrem. E esses amassamentos se dão em formatos geométricos complexos,
Por exemplo, no ano passado, no dia 15 de outubro, nós tivemos um círculo de 30 metros com 30 círculos ao redor. E num círculo, as plantas foram dobradas no sentido horário, no outro no sentido anti-horário, no outro no sentido horário, no outro sentido anti-horário. E assim esses fenômenos se espalham pelo mundo inteiro. Não tem como não acreditar quando você vai ver isso em loco e pesquisa isso, né? Quando você sabe a diferença entre os legítimos e os fraudados, que existem os fraudados, ainda não no Brasil, mas na Europa existem os fraudados, quando você sabe a diferença, você nota de cara que aquele que você está examinando não é fraudado. Todos os que aconteceram aqui no oeste de Santa Catarina, e olha que curiosidade, em nenhum outro lugar do Brasil, só na cidade de Ipuaçu, que é uma cidade de 6 mil habitantes, a 520 quilômetros de Florianópolis, que esses fatos acontecem, sempre nessa mesma época. A partir do dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro. Então está numa época boa. Agora. É agora, nós estamos na expectativa. A ufologia brasileira está toda na expectativa de que o Comando da Aeronáutica informou por meio de nota, né, a gente que ele não dispõe de estrutura especializada para realizar investigações científicas a respeito desse tipo de fenômeno aéreo, o que impede a instituição de apresentar qualquer parecer sobre esses acontecimentos. A Aeronáutica informou ainda que todos os relatos de fenômenos aéreos envolvendo objetos voadores não identificados recebidos pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro são enviados ao Arquivo Nacional, como determina a resolução de agosto de 2010. Então, quer dizer, é uma coisa que eu queria até nesse momento, a gente tentou trazer alguém da Aeronáutica que pudesse, enfim, conversar com a gente para explicar melhor esses documentos e tudo mais, mas a gente não conseguiu e recebemos esse relato, né? Eu quero agradecer a atenção da Aeronáutica. Esse posicionamento da Aeronáutica é fato. Hoje não há, presentemente, nenhum projeto de investigação oficial do governo, mas ele já aconteceu em 54, em 69 e em 77 de maneira oficial. Agora, a boa notícia para a ufologia brasileira é que, no ano passado, como parte da nossa campanha para a liberação dos documentos, nós lançamos no evento anterior de Foz do Iguaçu, no Fórum Mundial do ano passado, a Carta de Foz do Iguaçu, endereçada ao Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa, esse ano, recepcionou essa carta e chamou os ufólogos para conversar. O que já é um bom fato. Imagine você, nós nos sentamos lá, os ufólogos de um lado, as autoridades do Ministério da Defesa e os representantes dos comandos das Forças Armadas do outro, onde nós pudemos, então, nesse processo, trocar informações e dizer o que nós queremos. E a boa notícia para a ufologia brasileira é que o Ministério da Defesa está considerando seriamente, essa foi a promessa feita nessa reunião em 18 de abril, instituir um grupo de trabalho de pesquisas ufológicas oficial. Como existe na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, vai haver no Brasil, como inclusive já houve no passado, um grupo de pesquisas que possa reunir ufólogos civis, que tem essa obstinação, esse verdadeiro fascínio pelo tema, com a estrutura das Forças Armadas, que nos permitirá investigar o plano melhor. Olha, muito instigante, você é muito apaixonado pelo tema, como eu acho que todas as pessoas que se envolvem nisso. Há quase 40 anos, completamente apaixonado. Eu acho que é um sonho, a gente não para, porque a nossa vida é voltada para um outro assunto, mas a gente não para pensar nisso todos os dias, como vocês fazem. Mas eu acho que, para quem se interessar, eu acho que é um bom momento aí da ciência, do mundo, né, com todas essas possibilidades tecnológicas de poder estudar o assunto, né, mas que é absolutamente sonhador, né, igual o não entendimento da morte, que eu acho que a gente tem, né, essa pergunta de onde viemos e para onde vamos, né, a gente pode ter muitas teorias, mas a gente pode estar passando por um estágio, né? Os espíritas e espiritualistas acreditam nisso, que a gente tem estágios, né? A energia sobrevive, né? E o universo é feito de energia, então, cientificamente comprovado. Então, que as energias mudam, né? Você se transmuta, né? Através de um crescimento, através de um... Sabe, o senhor acredita em Deus? Você acredita em Deus? Acredito em Deus.
não é? Mas eu deixo Deus meio fora dessa equação da ufologia. Não, porque entre nós e ele... Não, é uma pergunta pessoal. É uma pergunta pessoal, não, nada a ver. Ademar, uma delícia falar com você. Muito legal. Eu ficaria falando horas aqui, para saber todas as histórias, mas foi um grande prazer. Eu que agradeço a oportunidade de ter levado essa informação para o Brasil inteiro. E eu gostaria de fazer um convite para os seus telespectadores, tanta gente que te assiste. Esse nosso Fórum Mundial de Ufologia vai acontecer em Foz. O nosso site é ufos.com.br. Estão convidados. Você também está convidada para ir lá conhecer o Travis Walton e todos os ufólogos do mundo inteiro. Quero receber a UFO aí, tá bom? Vai ser um muito prazer. obrigado. Muito obrigado Dá um beijo pro pessoal de Curitiba. Com todo prazer. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Gervais, é muito legal. Lourinho do céu. Caramba, quanta informação. Agora é o seguinte, nós vamos sair desse universo, né? Ufológico. E de pensamentos.